Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Eclesiastes capítulo 2, versos 1 a 11. Eu leio assim: Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobrir que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez isso fosse a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu sentia-me feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Palavras de Salomão, escritas em Eclesiastes capítulo 2, versos 1 a 5. Eu fiz a leitura na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Uma boa parte das pessoas que vivem no mundo hoje é mais rica do que a maioria das pessoas que viveram no mundo na história passada. No entanto, por ironia, a despeito da nossa prosperidade material, a despeito das conquistas científicas, a despeito de todo o conhecimento acumulado, ou talvez justamente por causa disso, ainda sofremos de pobreza de alma, ricos por fora e vazios por dentro. Nós buscamos os prazeres e as alegrias que o mundo pode oferecer, mas enquanto isso, nós procuramos desesperadamente pelo sentido da vida, porque por mais que busquemos felicidade, parece que ela foge das nossas mãos. Peggy Lee, uma cantora de jazz, falou sobre esse problema numa música que gravou. O título da música, traduzido para o português, seria É Só Isso? Na segunda estrofe, Peggy Lee descreve a experiência de uma visita ao circo durante a sua infância. Ela diz assim: Quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai me levou ao circo, o maior espetáculo da terra. Havia palhaços, elefantes, ursos dançantes. Havia uma linda mulher no maior cor-de-rosa voando no alto, acima da nossa cabeça. E eu estava sentada ali, assistindo ao espetáculo maravilhoso. Tive a sensação de que estava faltando algo, no entanto. Eu não sabia o quê, mas quando o espetáculo terminou, eu perguntei a mim mesma: o circo é só isso? E então Peggy Lee canta o seu famoso refrão: é só isso? Isso é tudo que existe? O que eu acabo de descrever é uma música. Mas essa música descreve perfeitamente a busca de prazer que o mundo vive. As pessoas vivem desesperada em busca de alguma coisa que traga sentido para a sua existência. O Salomão de Eclesiastes tinha a mesma pergunta de Peggy Lee: é só isso?
Os versos nos dizem que primeiro Salomão tentou encontrar uma resposta usando a sua mente para compreender os mistérios da existência humana, mas a sua busca por conhecimento terminou apenas em sofrimento e tristeza. Salomão decidiu tentar uma outra abordagem, uma outra maneira de encontrar sentido para a sua vida. Vamos, eu te provarei com a alegria. Goza a felicidade, experimenta tudo que te traz prazer. Cada palavra que ele usa no verso 1 do capítulo 2 é importante. A palavra provar indica que o que ele tentou era uma experiência, um experimento, uma tentativa deliberada de aprender alguma coisa através de busca própria. A palavra alegria mostra aquilo que ele estava buscando, aquilo que ele desejava sentir. Outra palavra importante que ele usa e que é repetida em cada versículo desta passagem é a palavra eu. É verdade que, já que ele estava falando da sua própria vida, seria inevitável que ele precisasse referir a si mesmo de vez em quando. Mas será que ele precisava fazê-lo com tanta frequência, com tanta intensidade? O uso excessivo da palavra eu demonstra uma busca egoísta. O pregador, e permita-me referir-me a Salomão assim, transforma-se em hedonista experimental. Em outras palavras, ele decide fazer da sua felicidade o único propósito, ou pelo menos o propósito principal da sua vida. E é assim que muitas pessoas vivem na atualidade, numa tentativa desesperada para experimentar alegria, sentido, razão para a existência. Imediatamente, Salomão nos informa que essa busca também fracassou. Quando os prazeres se dissiparam, o pregador se viu de mãos vazias, com um buraco mais profundo no seu interior do que antes. Nos versos 2 a 8, Salomão apresenta uma lista de todos os prazeres que ele buscou. Primeiro, Salomão experimentou o prazer na busca do riso, da comédia, da diversão. Muitas pessoas usam essas coisas para passar a vida. Quando se sentem inseguras, fazem piadas sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre algum episódio da vida. Ou então quando criticam a si mesmas, ou riem daqueles que estão ao seu redor. Quando ficam entediadas, procuram alguma coisa que as faça rir. Alguma comédia na TV, no teatro, um vídeo engraçado no YouTube, qualquer coisa que as tire do sério, que as faça rir. O pregador também tentou esse tipo de coisa. No entanto, isso não conseguiu lhe trazer nenhuma satisfação duradoura. A vida não é uma grande piada. O próximo prazer que Salomão experimentou foi o álcool. E este também é um método popular para encontrar alegria na vida ou para fugir dos problemas. Diz ele: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Na busca do prazer, Salomão se entrega ao álcool da mesma forma como muitas pessoas abusam de drogas ou de bebidas nos dias atuais. O próprio Salomão diz em Provérbios que o vinho é escarnecedor, que a bebida forte é alvoroçadora e que todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O final do verso 3 fala da brevidade da vida, pois uma das razões principais pelas quais as pessoas buscam o prazer é exatamente este. É o fato de a vida ser tão curta, de passar tão rápido, que elas dizem assim: temos que viver, temos que experimentar, temos que aproveitar. Esse é o pensamento do hedonismo. Mas se você fizer isso, você vai chegar ao único resultado. Mesmo que você atenda todos os desejos do coração, vai descobrir que tudo não basta de frustração e vazio. Além do vinho, existem muitos prazeres. O pregador era rico, tinha dinheiro bastante para experimentar tudo o que desejasse. Nos versos 4 a 6, ele diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas,
Plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. O tamanho das conquistas de Salomão é indicado pelo fato de tudo ser mencionado no plural. Ele não fala em casa, ele fala sobre casas, vinhas, jardins, parques, árvores, açudes. Ele evoca a imagem do paraíso de um segundo jardim do Éden, especialmente construído com todas as árvores frutíferas para o seu prazer. Ele cria para si um pequeno paraíso, um pequeno mundo dentro do mundo. Um jardim do Éden secular, cheio de prazeres, sem restrições, sem frutos proibidos, sem a presença de Deus todas as tardes, sem anjos com espada de fogo. Ele tenta recriar o jardim do Éden do qual Adão e Eva foram expulsos. O paraíso sem Deus. E o melhor de tudo, era tudo para ele. Era tudo só dele. Ele não precisava dividir com ninguém. Ele se sentia um pequeno Deus aqui na terra. Além dos seus projetos de construção, Salomão era confortavelmente rico. Diante do tamanho da sua propriedade, Salomão precisava de um exército de trabalhadores para a manutenção diária de tudo isso. Para alimentar todos eles, ele precisava manter rebanhos de gado, ovelhas, cabras da sua fazenda real. Os chefes da sua cozinha real preparavam diariamente 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Salomão tinha também muito dinheiro. Ele diz: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Salomão sabia mais do que ninguém curtir a vida. Ele sabia se divertir. Ele procurou o prazer de ouvir uma boa música. Ele colocou música em tudo na sua vida. Ele diz: provei-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda a espécie. Música era um prazer tão raro naqueles dias, mas o pregador de Eclesiastes era rico. Tinha dinheiro bastante para trazer a música para dentro da sua própria casa, contratando bandas, corais inteiros que cantavam para unicamente aumentar o seu prazer. Ele podia curtir todo tipo de música, de qualquer nação, não por meio de CDs, de DVDs, mas ao vivo, e a qualquer hora que quisesse, e por quanto tempo desejasse. Salomão viveu todos os romances com mulheres. Ninguém usufruiu tanto o prazer carnal como Salomão. Ele tem a seu dispor mais parceiras sexuais do que qualquer homem pode sonhar. O luxo erótico desse grande harém era a cobertura real do seu bolo de prazer, de satisfação. Vinho, mulheres, música, dinheiro, poder. Salomão tinha tudo. Hoje o seu rosto estaria estampado nas capas das revistas Fortune, na edição anual dos homens mais ricos do mundo. A sua mansão seria o objeto de revistas de arquitetura, tanto interior quanto exterior, desde a adega até os jardins exuberantes. Estrelas da música pop cantariam nas suas festas de aniversário. Supermodelos se agarrariam a seus braços. Você não acha difícil não invejar esse homem? E é assim que Salomão resumiu o seu experimento com o prazer. Ele diz: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Não devemos nos esquecer, irmãos, que a Bíblia adverte contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João capítulo 2, verso 16. E o salmista estava obedecendo essa advertência de Deus quando ele orou: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, verso 37. Mas Salomão não. Salomão ignorou completamente a advertência de Deus.
Nada do que o divertia visivelmente, no entanto, o satisfazia interiormente. Quanto mais ele ria, mais vazio se sentia. Quanto mais prazer experimentavam, mais tristeza de alma ele sentia. Qual foi o resultado? O que acontece com as pessoas que buscam qualquer e todo tipo de prazer como a sua razão principal na vida? A resposta que Eclesiastes dá é uma resposta que já deveríamos conhecer, com base no que acontece conosco quando buscamos o nosso próprio prazer. Fato é que talvez Salomão nos invejaria. Em termos gerais, nós vivemos em casas melhores do que as que ele viveu, com móveis melhores do que ele teve. Temos um controle maior sobre o clima do que havia naquela época. Comemos bem melhor do que naqueles dias. Quando vamos ao supermercado, nós podemos comprar praticamente tudo que desejamos, de qualquer parte do mundo. Nós ouvimos uma variedade muito maior de música do que ele podia ouvir na sua época. No que diz respeito ao sexo, a internet oferece hoje um número infinito de parceiros virtuais, proporcionando um harém vasto para a imaginação pecaminosa. Tudo indica que estamos vivendo nos tempos ímpios que Paulo descreveu a Timóteo, onde as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo está ao nosso alcance, apenas um clique. Mas apesar disso, como Salomão, nós continuamos ainda insatisfeitos e queremos mais. Alguém escreveu um livro intitulado Paradoxo do Progresso, com o subtítulo Como a Vida Melhora Enquanto as Pessoas se Sentem Piores. Depois de décadas de pesquisa, o autor afirma que, em todos os aspectos, a vida ocidental melhorou bastante, comparado ao século passado. Mas as pessoas continuam infelizes. A geração passada tinha menos, mas era mais feliz. Nós temos mais a cada dia, de quase tudo, exceto felicidade. Na verdade, quanto mais possuímos, mais infelizes ficamos. Descobrimos que jamais seremos capazes de ter tudo o que queremos. No fim da sua busca, Salomão chegou à mesma conclusão. Mesmo após experimentar todos os prazeres que conseguiu, ele não havia ganhado nada na vida. Você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, pode comprar a casa dos sonhos e não conseguir entender por que anda pela casa todas as manhãs dizendo para si mesmo: isso é tudo? É tudo que a vida tem para oferecer? E se isso for tudo, o que devemos fazer em relação a isso? O que você faz quando tem tudo o que jamais sonhou em ter e descobre que isso não é tudo? Deus não é um estraga-prazeres. Deus não está tentando tirar o nosso prazer, a nossa alegria. No entanto, o prazer e a alegria têm um princípio que deve ser sempre seguido. E esse princípio é a orientação de Deus. Uma vez que nós aprendamos como encontrar nossa satisfação em Deus, todas as outras coisas se transformam em alegria do melhor tipo, do verdadeiro tipo. Um exemplo maravilhoso de conhecer o prazer de Deus vem do testemunho de uma mulher cristã muito pobre. O seu nome foi esquecido há muito tempo, mas em algum momento do século XVIII ela escreveu as seguintes palavras: não me lembro de ter vivido tempos mais felizes na minha alma do que quando eu estive trabalhando com nada diante de mim, além de uma vela e um tecido branco, e ouvindo nada além da minha própria respiração, com Deus na minha alma e o céu nos meus olhos. Eu me levanto e passo um tempo olhando pela janela, contemplo a luz da lua e as estrelas, a obra da mão do Deus Todo-Poderoso, penso na grandeza do universo e então me sento e imagino que sou um dos seres mais felizes dentro do universo. Você já experimentou esse tipo de satisfação? Como essa mulher piedosa, você também foi criado para encontrar a capacidade de ser uma das pessoas mais felizes do universo. Mas saiba que você jamais encontrará esta felicidade se viver para você mesmo, para o seu próprio prazer, para a sua própria realização. Felicidade só pode ser encontrada se você aprende a viver para glorificar a Deus, a tornar a vida das pessoas melhor, se você vive buscando as coisas do alto.
Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.